Olá, que bom ter você por aqui. Hoje esse vídeo é especial para falar de um livro, e o livro é Uma Regra Comum. Esse livro tem como subtítulo Hábitos de Propósito para uma Era de Distração. Foi lançado recentemente, agora em abril de 2025, e foi um livro que eu li muito rápido, todo anotado, desenhado, e fiquei com muita vontade de vir aqui compartilhar um pouquinho com vocês por que que eu gostei tanto desse livro, porque eu recomendo ele como algo que pode nos ajudar no nosso dia, nos nossos desafios de ter uma vida menos corrida, uma vida menos conturbada e talvez menos idólatra, né, diante das coisas que nós buscamos, que nós queremos para a nossa vida. Mas vamos lá, esse livro ele é do Justin Whitmel Earley, é esse o nome do autor. Ele é americano, um advogado. Ele foi missionário, antes de ser advogado, ele foi missionário na China, em Xangai. Ele é casado com a Lauren e ele tem quatro meninos, é pai de quatro meninos. E o Justin, ele já lançou quatro livros. Esse livro que foi lançado agora no Brasil em português, ele foi lançado nos Estados Unidos em 2019, né? Quando essa primeira edição em 2019. Ele tem outros três livros, um que foi lançado em 2021, que é Hábitos no Lar, Disciplinas Espirituais da Amizade, feito para pessoas. E ele escreveu um livro infantil agora que chama The Big Mess, né? A Grande Bagunça, que acabou de ser lançado também. Então, os livros dele aí, eu não pesquisei muito sobre os outros, né? Mas pelo nome, pelo menos os outros dois livros em inglês também tem a ver com esse tema central que ele traz nesse livro que chama Uma Regra Comum. E o livro é interessante, ele é um convite para a gente pensar no nosso dia a dia. O livro traz um convite para a gente viver de uma forma mais leve, dentro das nossas limitações e talvez não buscando essa procura desesperada por produtividade. O livro foi escrito para nos ajudar a sair dessa rotina do dia a dia, de super produtividade, muita entrega e onde a gente vê tantas pessoas entrando em burnout com tantos problemas de saúde. Esse livro é um convite para a gente saber colocar cada coisa no seu lugar. E na contracapa do livro está escrito assim: nossa vida é composta de pequenas e repetitivas ações que compõem os nossos dias e moldam quem nós somos. Então ele fala muito assim de hábitos intencionais que a gente não pode se dar ao luxo de quando a gente está no meio da correria do dia a dia, a gente decide o que a gente tem que fazer, senão a gente vai ter outras pessoas, outras urgências tomando decisões por nós que a gente então precisa planejar antes, decidir antes, que não dá para decidir e fazer. E como é importante a gente se tirar, sair, na verdade, da tirania das distrações, para que a gente viva uma vida de adoração. Então, os hábitos aí são um convite para a gente usar o nosso cérebro de uma forma melhor, de uma forma interessante ou inteligente. E o Justin conta assim qual que foi a grande motivação dele. Acho que isso é interessante porque a gente muda e a gente faz coisas e talvez propõe coisas como um livro desse a partir de uma motivação, de algo que vem ali, que faz sentido e a gente coloca isso em prática. E ele começa com o primeiro capítulo, ele chama Descobrindo a Liberdade das Limitações, e ele conta um pouquinho de como era esse Justin antes de ter essa regra comum. E acho que é muito fácil da gente se conectar com ele, com esse momento dele, né? Então ele fala que ele queria ser bom em tudo que ele fazia, que ele tinha a ocupação como um vício, né? Digo que eu me identifiquei, então não consegui ficar sem fazer nada, né? Às vezes a gente faz um descanso ocupado, um descanso ativo, não é descanso, você está sempre em atividade. Ele começa a falar que ele entendia que agindo dessa forma, se mantendo ocupado o tempo todo, isso era uma forma dele continuar sendo amado. Só que aí ele parou, né? Ele conta que ele teve um piripaque ali, ele estava na época na China e ele precisou tomar medicamentos, ele não conseguia dormir, uma série de coisas ali que ele passou. E aí ele se recupera fisicamente,
E acho que mais de um ano depois, 15 meses depois, ele entendeu e aí ele senta com amigos dele para desenhar o que ele chama, então, de regras comuns. E ele traz, então, alguns verbatins aqui que eu queria ler como aparece no livro, né? Então, ele fala assim: nossas rotinas não são neutras. Nossos hábitos frequentemente camuflam o que nós estamos realmente adorando. E ele também diz assim: encontramos nossa verdadeira liberdade nas restrições do amor divino. Ele até me fez lembrar de um outro livro que fala da importância das nossas limitações. É um outro livro que também é da Purpose Paper, que é o Uma Vida Vasta. E ele fala, né, como que a gente encontra beleza nas nossas limitações, porque as nossas limitações são uma bênção de Deus. Então, o Justin também traz um pouco disso, que ele lutava contra regras, lutava contra algo que fosse ali pré-definido, como se aquilo fosse restringir demais, e ele fala que ele encontrou a verdadeira liberdade nessa restrição, né? Primeiro nas restrições que Deus coloca na nossa vida, seja de tempo, seja de habilidade, seja de contatos de pessoas que a gente tem, enfim, as restrições que a gente tem e as restrições que a gente coloca quando a gente define quais são os nossos hábitos prioritários, quais são as atividades que a gente precisa cumprir. Então, ele fala que o caminho para a liberdade passa pela submissão, né? Primeiro a submissão a Deus e então a submissão às decisões que a gente precisa tomar. Esses hábitos que a gente decidir fazer, eles vão nos ajudar. E o que também ficou provocativo, assim, ele fala que às vezes a gente tem uma boa teologia, a gente acredita em Deus, a gente acredita na Bíblia, mas a gente é engolido ali pelo dia a dia, pelas nossas atividades, pela nossa necessidade de produzir, de ter uma produtividade, e que quando a gente define esses hábitos que a gente precisa colocar no lugar as prioridades da nossa vida, é uma forma da gente colocar a nossa teologia em prática, e aí a gente coloca a teologia em prática em forma de uma regra de vida. E aí, o que que é, né, essa regra de vida? Então, ele propõe uma regra, é a regra que ele tem, e no final do livro tem até um epílogo onde ele faz ali algumas variações desses hábitos, né? Mas basicamente ele apresenta 8 hábitos, e nesses 8 hábitos tem quatro hábitos diários e 4 semanais. E dentro desse desenho que ele faz, desse framework, ele coloca aqui alguns limites, né? Então, de um lado, a gente precisa buscar a Deus, amar a Deus e amar ao próximo. Então, trazendo ali os 2 mandamentos mais importantes, né, que a gente tem. Então, como é que a gente, dentro dos nossos hábitos, a gente se preocupa em amar a Deus e amar o próximo? E o que que a gente deve abraçar, o que a gente deve fazer mais e o que a gente deve resistir? O que a gente deveria fazer com menos intensidade? Para que você não fique escravo ou dependente daquela. Ele também divide, assim, ele coloca no centro aqui, então, os hábitos diários e os hábitos semanais. Então, colocando aqui a imagem exatamente como está no livro, ele fala, né, desses hábitos diários, como o orar de joelho 3 vezes ao dia. Ele fala a importância da gente colocar a nossa mente no lugar, da gente lembrar que a gente precisa se submeter a Deus e submeter a Deus em tudo que nós estamos fazendo. Então, a gente começa o dia orando. Ele fala que no meio da manhã a gente já perdeu o fio da meada, né? E no final da manhã, quando a gente vai almoçar, a importância de orar novamente e finalizar o dia orando. E aí ele traz algumas dicas como se você não puder ajoelhar, você está num trabalho, você está na rua, você está fazendo alguma coisa, a importância de você fazer alguma coisa corporal que o seu corpo entenda que você está naquele momento se submetendo, que você está orando. Então, ele fala de sentar com as palmas das mãos para cima, de você ir para uma janela e olhar, né, elevar os seus olhos ao céu, e isso é uma das formas do primeiro hábito diário, que são 3 coisas que ele propõe. Outra coisa é uma refeição partilhada. Então, na correria do dia a dia, pelo menos uma refeição partilhada e compartilhada, ele traz o hábito de fazer essa refeição com a família. Outra coisa é uma hora com o celular desligado. Ele traz isso de uma maneira bem contundente, assim. Para mim, especificamente, não foi algo que eu achei tão diferente ou inovador. Eu tive esse baque refletindo sobre o celular quando eu li um outro livro que fala sobre sabedoria digital. E esse livro da sabedoria digital, ele já tinha me provocado bastante a
colocar o celular para dormir, deixar o celular num outro ambiente, não no mesmo lugar onde você dorme, para não ser a primeira coisa que você faz. Então, ele dá algumas dicas práticas assim. Ele faz até algumas brincadeiras de você não ser capaz de fazer isso, daquela serotonina, daquela sensação de prazer e de necessidade de estar ali recebendo uma notificação o tempo todo preocupado se você está perdendo alguma coisa, né? Vem aquele FOMO, enfim. Então ele fala da importância de você sair deste lugar e você ter uma hora com o celular desligado. Isso também combina com algumas outras teorias aí da importância da gente ir desligando o nosso cérebro, né? Ou desligando a nossa energia, a nossa atividade antes de dormir. E o celular é uma boa forma da gente desconectar e a gente começar a entrar nesse lugar. E, por fim, o último hábito diário é a Bíblia antes do celular. Então, ele fala se a gente já entra no celular, logo que a gente acorda e aquele monte de notificação, e ele fala da questão da gente se sentir muito necessário, se sentir muito importante, que as pessoas vão sentir falta demais se a gente não responder na hora, né? E aí isso também conversa com a questão de uma hora do celular desligado, e é como que você precisa se alimentar mesmo da palavra de Deus antes do celular. Então, Bíblia antes do celular, ele conta alguns exemplos de coisas que ele já tinha o hábito de fazer isso, e ele é tentado a usar o celular antes, e aí ele fala, não, aí no próprio celular eu abro o aplicativo da Bíblia e conta ele de textos que ele leu e que foram muito importantes e que mudam às vezes todo o percurso ali do nosso dia a dia. Depois ele traz a questão dos hábitos semanais, então ele fala da importância da gente ter uma hora de conversa com um amigo, né? Ele traz a questão da amizade como algo muito importante, muito relevante, é muito interessante isso, essa questão da troca, então para você ter isso intencional, de agendar ali com pelo menos um amigo uma conversa uma vez por semana. Ele também fala da curadoria de mídia, aqui ele traz como curadoria de mídia por 4 horas, e aí ele fala, né, que isso você tem que ir ajustando o que você faz. Então, se a gente é, ficar só o tempo todo se alimentando de informações, de notícias ou de leituras de mídia, todos os dias a gente pode não ler muita coisa, ou a gente pode ler muita coisa que não seja relevante, enfim, ele fala para ir catalogando essas coisas ou juntando essas coisas e depois separar momentos específicos ao longo da semana para você consumir essa informação que você fez essa curadoria, ou que você recebeu essa curadoria. Aí ele fala também da importância de fazer jejum de alguma coisa por 24 horas, isso tem a ver com resistir, é bem interessante, né? Porque às vezes a gente não resiste a nada e aí é uma forma da gente treinar o nosso coração. Se a gente não resiste a nada, como é que a gente vai resistir a coisas que a gente realmente quer, a submissão a Deus? Então, o jejum de 24 horas, ele também leva e discute muito sobre essas coisas. E termina com descanso, né, que ele chama de Shabá aqui, a importância da gente ter o descanso, de ter esse descanso combinado com as outras pessoas que convivem com você, e às vezes até do descanso comunitário. Né? Ele sugere um descanso que eu acho bem interessante, que eu gosto também, que é um descanso que começa no final do dia do sábado e vai até o final do dia do domingo, então você consegue ter um dia mais, um dia de domingo mais intencional de adoração, de busca da palavra de Deus, de estudo, de estar em comunhão na igreja e de se desconectar um pouco, seja do trabalho, seja das atividades da casa, seja do próprio celular, enfim, um pouco disso. Então ele apresenta isso rapidamente no início do livro e depois cada um dos capítulos, cada um desses hábitos é um capítulo que ele detalha. Então aqui eu já contei muito das coisas que ele fala ao longo do livro. E o último capítulo, ele fala sobre fracasso e beleza. E eu acho que isso foi o que mais me capturou ali no livro, porque é muito gostoso quando a gente lê e vê que não somos só nós que fracassamos, né? Assim, não sei você, mas eu já li muitos livros sobre produtividade, já busquei muito estudar e entender mais sobre esse assunto. E parece que sempre tem uma regra, algo diferente num livro que você lê e você quer colocar tudo em prática. E você começa animado no primeiro dia, no segundo, no terceiro a gente já não consegue, no quarto a gente já falhou, às vezes no quinto a gente desiste. E ele começa falando assim: olha, eu não vou conseguir nem você, né? A gente é pecador, a gente tá no mundo pecador, a gente tá passando por um monte de coisas.
Então, como que a gente entende a importância dos pequenos hábitos, das pequenas coisas que são colocadas para nós, né, no dia a dia e que a gente valoriza essas pequenas coisas, a gente enxerga a beleza nas pequenas coisas. Ele traz a questão de que os hábitos são minúsculos, mas são eles que podem levar as pessoas para onde elas estão, né? Quando ele fala assim, se você reparar as pessoas que são seus heróis, que você admira, foram hábitos minúsculos que levaram essa pessoa para esse lugar onde você admira. Então, você precisa ter os seus hábitos minúsculos, você precisa ter os seus objetivos para você chegar ali. Ele fala, né, coisas admiráveis, elas são construídas com pequenas coisas, mas que são feitas de forma persistente, que consideram as suas limitações, mas que você não vai deixar de fazer, né? Se a gente sempre postergar, ou se a gente não tiver intencionalidade de fazer, a gente não vai chegar ali. Ele fala também que quando a gente não tinha esse frenesi tecnológico, né, de conexão e de estar o tempo todo online, o tempo todo a postos, né, a gente tinha mais consciência das nossas limitações. E que hoje em dia, no nosso mundo moderno, isso foi se perdendo. Mas que a gente não pode esquecer que a gente é, precisa ter uma vida de amor e as coisas mais simples são extraordinariamente belas, e nem por isso menos importante. Mas que a gente não pode viver só no frenesi e não parar para enxergar a beleza, né, das coisas simples, das coisas silenciosas. E uma outra frase aqui que eu acho bem bonita que ele trouxe é: a vida é caracterizada muito mais pelos fracassos do que pelos sucessos. Acreditamos que uma vida boa não é fruto da maneira como você evita o fracasso, mas da maneira como você lida com o fracasso. Então, olha que bacana, a gente vai passar pelo fracasso, mas como que a gente lida com ele, né? Então, essa questão é como é que a gente põe o foco no que é interior e não no exterior. Porque se a gente tiver o foco no interior, no exterior, né, só naquilo que as pessoas estão vendo, se a gente fracassar, a gente vai ter isso como uma coisa destrutiva, a gente vai ser legalista e isso vai fazer muito mal pra gente. Então a gente precisa entender que quando a gente está sendo quebrado, é o vaso ali que o oleiro tá produzindo, né? O vaso precisa ser quebrado para poder ser santificado e que essas rachaduras, essas ranhuras na nossa vida, elas vão levar a beleza que a gente vai ter dessa vida. Então, o quanto que o fracasso leva a beleza, o quanto que a quebra leva a ser refeito pelo oleiro, e isso vai nos transformando, né? Então, é a transformação pelo fracasso. Ele traz o exemplo de Maria, né? Quando ela quebra o vaso ali aos pés de Jesus, ela estava tão preocupada com Jesus que ela não estava, ela estava amando tanto Jesus que ela não estava preocupada com o que os outros estavam falando. Então ela se perdeu o suficiente para se envergonhar de si mesma. É isso que ele fala. Então, se a gente buscar fazer as coisas que a gente faz, esses hábitos importantes, né, para a gente colocar na nossa vida o equilíbrio ali de amar a Deus, de amar o próximo, coisas que a gente precisa abraçar, que a gente precisa resistir, a gente vai fazer isso por amor, a gente vai se perder na pessoa que a gente ama, fazer isso para Deus, fazer isso como um ato de adoração. Então, porque esses pequenos hábitos de amor, eles vão ser a prova da gente estar buscando amar a Deus, da gente amar o próximo, não é sobre o que eu estou fazendo, o que eu consigo ser, né? Não é sobre nós, mas é sobre aquilo que nós vamos fazer e que vai glorificar ao nome de Deus. E na verdade ele fala assim: eu vou fracassar. Qualquer ser humano vai fracassar. Mas senta aqui do meu lado. Olha para onde eu estou olhando. E se você olhar para o mesmo lugar que eu estou olhando, você também vai ser transformado. Porque do meu lado nós vamos olhar para Jesus. Então, parafraseei um pouco aqui o que ele fala, mas é essa questão da gente ficar deslumbrada realmente aos pés de Jesus, a gente buscar isso de uma maneira intencional e não nos prendermos aos nossos erros, aos nossos fracassos. Então, eu achei que o livro é um bálsamo assim para a nossa vida, onde a gente se cobra, onde a gente se martiriza quando a gente perde é, o fio da meada das coisas, mas uma ótima forma da gente recomeçar. Então,
recomendo esse livro, muito gostoso. Acho que é um livro realmente para se consultar e para ler depois e para repensar e para você criar a sua própria regra. Então, dessas regras que eu falei, algumas já comecei a colocar em prática, já tem aqui alguns dias que eu terminei de ler. Tem algumas que eu venho pensando que eu preciso fazer dentro da minha rotina, dentro das minhas limitações, que são diferentes das limitações dele. E acho que isso é um convite para a gente ter essa vida mais tranquila. Que Deus te abençoe, que isso possa também ser bênção para a sua vida e que você se anime aí a fazer sua regra de vida e que se você errar, você comece de novo e que se você perceber, refaça, mas não desista, né? Há muita beleza nos dias ordinários e há muita beleza nas pequenas coisas que nós fazemos, mas que nós fazemos com muita intensidade. Eu lembro agora de uma frase que tem aqui do meu lado que ela fala assim, ah, eu acho que eu perdi a frase que estava aqui, fala assim, uma pequena coisa é só uma pequena coisa, mas uma pequena coisa feita de forma constante é uma grande coisa. Então, que a gente possa pensar nisso, né? Coisas que a gente às vezes não valoriza ou não reconhece, ou que reconhece, mas acha muito difícil de fazer. Às vezes é só a gente ter intencionalidade, começar. Intencionalidade. Isso é importante. Deus te abençoe e obrigada por ter ficado até aqui. Um abraço.